Então, um aspecto que aprendi sobre colecionadores de relógios é que há uma sobreposição significativa com outras áreas de interesse entusiasta relacionadas. Um ótimo exemplo disso está entre os apaixonados por relógios e EDC, também conhecido como Everyday Carry. A interseção entre esses dois mundos de entusiastas, assim como as características definidas que acompanham os relógios que poderiam ser adequados em um contexto de EDC, me fez pensar quais são alguns dos melhores relógios para compor um EDC. Então, neste vídeo temos 5 categorias baseadas em perfis de pessoas que vamos analisar, com 3 relógios representando cada uma delas para dar mais variedade. Algumas regras para começar. Este canal é sobre relógios de pulso tradicionais, por isso não abordamos smartwatches, embora sejam opções viáveis. Conheço mais sobre relógios mecânicos e de quartzo, que é o foco deste canal e minha paixão. É sobre isso que vamos falar aqui. Agora, cada categoria vai representar um tipo de pessoa ou colecionador, com uma faixa de preços sendo abordada. Antes de começarmos, essa marca não aparecerá neste vídeo, mas poderia estar no lado aspiracional. Concluímos nosso novo e-book da Omega, gratuito e escrito por toda a equipe. Estou muito orgulhoso do resultado. Ele pode ser visualizado tanto no seu celular quanto no seu computador. Foi otimizado para ambos. A ideia principal por trás disso era ter o guia definitivo da Omega em 2026. Analisando as coleções, a história de alguns modelos e incluindo referências extras, oferecemos este guia definitivo para quem deseja conhecer a marca em 2026. E se você estiver assistindo isso no futuro, vamos atualizar isso periodicamente para que seja um recurso independente para quem quer se aprofundar na compra de um relógio Omega ou apenas deseja aprender mais sobre a marca. Se este for seu caso e procura um bom material para começar com a Omega, recomendo muito. Dedicamos tempo ao conteúdo e acredito que você vai gostar, mesmo com pouco interesse pela marca. O link está abaixo e é gratuito. Basta preencher algumas informações como nome, e-mail, acho que número de telefone, e acho que é só isso. E aí você já pode acessar. Agora, EDC é sobre usar seus objetos no dia a dia e não ficar com excesso de cuidado. E a primeira categoria é a mais econômica. Esse é um orçamento mais baixo para relógios, ideal para quem prefere o quartzo pela utilidade simples. Essa pessoa pode preferir priorizar outros itens de EDC, como canivetes, artigos de couro ou armas de fogo, ao invés de gastar tudo em um relógio. Agora, para começar, vamos olhar para uma marca que vem à mente logo de cara. Se você está pensando em gastar de 100 a 150 dólares em um relógio, mas quer algo que tenha presença, é aqui que olhamos para a Bertucci, especificamente o modelo de campo A1S. Bertucci é uma empresa americana focada em relógios de campo resistentes e usa principalmente peças importadas. O modelo de entrada deles, o A1S de 36mm em aço inoxidável, apresenta uma caixa monobloco e uma coroa rosqueada deslocada na posição das 4 horas. Ele tem o visual certo e oferece 100 metros de resistência à água. Como eu mencionei, nada de extras ou firulas. Mas é exatamente a imagem que você imaginaria para alguém que procura algo que fique ótimo num EDC e que vai cumprir o papel. Possui fundo de caixa sólido, hastes fixas para durabilidade e é compatível com pulseiras passantes, agradando quem gosta de EDC. Possui movimento de quartzo Miyota para maior duração da bateria. O mostrador tem layout clássico de relógio de campo, escala de 24 horas e lume suíço. E o luneta se estende acima do cristal mineral endurecido para oferecer proteção extra. Ele é menor, mas é resistente, é legível e barato. E ele vai atender perfeitamente ao perfil de relógio de campo que tantos procuram. Então você sabe que a Casio merece estar nessa lista. Mas acredite se quiser, eu vou analisar aqui um relógio analógico, não um digital. Este é o MRW200H1BV. Então, quando fecho os olhos e penso nesse relógio, ele simplesmente parece estar em casa ao lado de uma carteira Warnin, uma Sig Sauer e um canivete em cima de uma mesa de madeira. Imbatível no preço de rua, custa poucos dólares e é um excelente relógio EDC. Fácil de levar a qualquer lugar e encontrado em grandes lojas por menos que um jantar em muitos fast foods hoje. 100 metros de resistência à água, movimento de quartzo preciso com dia e data, além de ótima legibilidade. E para dar ainda mais credibilidade, o MRW200H já foi usado até por pilotos de teste da NASA em grandes altitudes. Há algumas concessões que você notará ao segurar esse relógio. Inclui bezel de encaixe por fricção, lume quase ausente, cristal acrílico e pulseira fina de resina, mas os pontos positivos superam as preocupações. O MRW200H exala uma vibe tática e provavelmente está no pulso da pessoa mais descolada que trabalha na sua loja Rei local. E para o nosso último relógio nesta primeira categoria, vamos olhar para a Seiko 5 Sport Series, um modelo que foi lançado há alguns anos. Uma atualização para a família SSK GMT, com os movimentos 4, R30 e 4. Mas vamos dar uma olhada nos modelos de campo, SSK 0, 23 e 025.
Especificamente para este vídeo, acho que o 0.25 vai levar vantagem. Então esses modelos complementaram os SSK GMTs estilo mergulho com uma abordagem diferente. Agora, entre os dois, novamente, acho que o 0.25 provavelmente é o que faz mais sentido. O movimento 4R34 ainda é o melhor custo-benefício em um GMT mecânico até hoje. O bezel fixo de aço inoxidável lembra o Explorer 2 junto ao destaque do laranja vibrante no ponteiro GMT e de segundos. Crystal Hardlex abaulado de perfil baixo traz estilo vintage sutil. Acabamento preto escovado e furos nas asas o deixam mais adequado para EDC. Resistência à água de 100 metros e fundo transparente são ótimos bônus para iniciantes no hobby. O lume é excelente em todos os Seiko desse segmento, e vem com pulseira de couro estilo Otan, que pode ser trocada facilmente sem perder o visual incrível. Esse é um dos Seiko 5 que mais gosto visualmente, e pelo preço é difícil achar melhor. Agora para a próxima categoria, vou chamá-la de quem vive isso de verdade. Este é um colecionador que não liga tanto para a aparência ou aquelas fotos de cima dos equipamentos sobre a mesa para as redes sociais. Em vez disso, é alguém que usa seus relógios como ferramentas. Então é necessário ter uma construção robusta como requisito para o estilo de vida deles. Aqui não tem fingimento. E uma das primeiras ideias que vem à mente quando se fala em suíço, EDC, onde está a interseção? Olhar para um canivete suíço. É nisso que muita gente pensa. Quem fabrica o canivete suíço moderno? É a Victorinox, e este modelo se chama Inox Mechanical. As versões de quartzo mostram o que esses relógios realmente são. No teste, eles passam por 130 provas de resistência como queda de 10 metros 12 joules, em centrífuga, fervura, congelamento e até atropelamento por equipamentos de construção. Provavelmente é exagero se você me perguntar, mas é bom saber que ele poderia sobreviver caso você passasse por uma situação dessas. Agora, esta versão aqui está disponível com um movimento automático suíço Celita por dentro. Possui resistência à água de 200 metros, sendo extremo nesse quesito, e oferece bracelete simples ou vários tipos de correias. O mostrador com padrão guilloché agora lembra o cabo de um canivete suíço Victorinox. Recebe um cristal safira com antirreflexo triplo, coroa rosqueada protegida e fundo transparente parafusado. O bezel também possui um revestimento resistente a riscos e uma proteção removível para acompanhá-lo. A Victorinox é extremamente subestimada pelo que está fazendo do ponto de vista da relojoaria. Eu realmente acho que eles poderiam fazer muito mais se diminuíssem o tamanho do inox, porque em sua forma convencional ele é um pouco grande. Mas se você tiver o pulso para isso, é definitivamente um relógio que eu recomendo. Então agora passando para a nossa próxima marca, essa é uma que eu queria incluir aqui. Ela pode não ser tão popular quanto outras marcas da lista, mas para entusiastas, considerando o diagrama de Venn de sobreposição, deve ser incluída. E aqui temos 5856. E claro, você poderia incluir vários relógios diferentes da SIM em uma lista como essa, mas o motivo pelo qual eu quis escolher o 856 é que ele é um relógio de piloto discreto, com uma capacidade notável tanto por dentro quanto por fora da caixa. O 856 terá uma excelente caixa de aço inoxidável. No caso do 856, você está recebendo uma caixa de aço inoxidável com acabamento fosco, que também recebe o tratamento tegimentado, tornando esse um dos modelos mais acessíveis da marca ao receber esse tratamento. Em termos de apresentação geral, a altura de caixa é de 11 mm. É surpreendente considerando os 200 metros de resistência à água. Sobre esta classificação de dureza, você tem 1200 HV na escala Vickers. Então isso é várias vezes mais do que o aço inoxidável, que normalmente fica em torno de 150, 200 Vickers. A grande diferença no apresentado aqui, tornando esta uma das melhores opções para esse tratamento em todo o catálogo. Além disso, esta caixa oferece proteção contra campos magnéticos de até 80.000 amperes por metro, então está em conformidade com a ISO. Também está em conformidade com a norma DIN, o padrão alemão também. Você conta com a tecnologia de desumidificação da SIM, e o relógio tem resistência a baixa pressão, evitando falhas do cristal em alta altitude. Sobre esse cristal, ele tem antirreflexo em ambos os lados. Alguns não gostam, mas acho excelente para legibilidade. Por dentro está o Celita SW3001 usando graus mais altos. E embora seja algo anedótico, eu tenho vários relógios SIM na minha coleção. Todos funcionavam conforme o padrão COSC, quando os comprei. Eu não coloquei todos eles no crono comparador nos últimos meses, mas de modo geral, a SIM normalmente faz um ótimo trabalho quando se trata de regulagem. Até agora a gente não falou muito sobre relógios de mergulho, o que é meio estranho considerando o tema do vídeo de hoje. Mas isso vai mudar agora com o Marathon GSR. A Marathon do Canadá é muito respeitada por seus relógios ferramentas superdimensionados com verdadeira tradição, além de produzir consistentemente edições especiais do seu GSR, voltado para a busca e resgate do governo, para unidades militares. O GSR vem em 3 tamanhos de caixa, diversas opções de mostrador e também em versão quartzo, chamada TSR. Como todos os relógios Marathon, o GSR oferece um alto nível de qualidade suíça de construção, ostentando impressionantes 300 metros de resistência à água.
Os mostradores estão disponíveis tanto com o tradicional Mariglow Lume, quanto com tubos de trítio que brilham continuamente. A marca virou sinônimo de iluminação contínua, sem precisar de carga, ao contrário do Super Luminova. Também adoro que a Marathon se encaixa perfeitamente no perfil do nosso tema de hoje. O Bizel e seu design têm o visual certo, então você observa os tubos de gás de trítio e sua apresentação. Isso atende a esse critério e afeta a aparência do relógio, pois ele precisa de espaço para os ponteiros passarem sobre os tubos de trítio, inclusive nos ponteiros. Isso faz com que o mostrador fique mais baixo dentro da caixa, e nesse processo, acaba criando um dos atributos de design mais legais e ousados do relógio, tornando-o mais reconhecível por causa disso. Agora, para a próxima categoria, vamos falar dos que têm olhar apurado para a estética e talvez sejam moderadores do nosso EDC. Chamaremos de especialista em flat lay. Esse colecionador ama EDC, cultura online, segue as novidades e já investiu em iluminação profissional para tirar melhores fotos de flat lay e compartilhar com amigos do EDC. Apesar de tudo, podemos fazer piadas, mas eles seguem tão apaixonados pelo hobby quanto qualquer um e continuam usando ótimos relógios. Relógios de campo se destacam muito quando pensamos na cultura EDC, e provavelmente não existe um relógio que mereça mais estar ao lado da definição de relógio de campo do que o Hamilton CAC Field Mechanical. E só para ser diferente aqui, mas também para alinhar melhor com o tema do vídeo, a escolha que vou fazer é olhar especificamente para a versão preta com PVD. Tenho esse modelo e outros Hamilton CAC Field Mechanical, mas esse sempre foi um dos meus favoritos. E ele realmente passa essa vibe de querer usá-lo todos os dias e tem esse ar tático e estiloso junto com isso. O mostrador sem data com dupla escala oferece marcação de 12 e 24 horas, e talvez seja o máximo em termos de legibilidade. Esse relógio pode ser visto de qualquer ângulo. O relógio não tem ótimo antirreflexo, mas a visibilidade é excelente. Com resistência à água de 50 metros é adequado para uso diário, e possui furos nas asas para mais praticidade. E eu sei que se você curte EDC, vai aproveitar isso ao máximo e trocar várias pulseiras. Com essa peça vamos passar para um relógio da Seiko. E vamos dar uma olhada no sucessor do modelo mais vendido. O SPB 121 está sendo descontinuado. Se conseguir esse relógio, aproveite agora, pois logo vai desaparecer. Na verdade, agora eu tenho um motivo melhor para isso. E é porque eles lançaram o sucessor, que é o SPB 507, e na verdade tem um valor agregado que vem com esse pacote que faz com que ele seja ainda mais atraente para o público de EDC. Então esse é basicamente um relógio de campo turbinado, resistência à água de 200 metros e bezel interno de bússola diferenciado. O calibre interno 6R55 teve leve melhora em relação ao 6R35, e agora oferece 72 horas de reserva de marcha. E provavelmente a maior melhoria nesse modelo em comparação ao 121 é que o 507 vai receber um tratamento de aço inoxidável endurecido, evitando arranhões acidentais causados por contato com outros objetos de metal. Agora, para o último relógio desta categoria, veremos a Suíça Oris, com atualização 2025 para a linha Big Crown deles. Este é o ProPilot Date, então o relógio recebeu um design de mostrador atualizado. Você ainda tem aquela ótima experiência de uso para o dia a dia. Com 100 metros de resistência à água com 11,7 mm de espessura, então vai ser relativamente fino para oferecer esse lado esportivo com esses 100 metros de resistência à água. O bezel em formato de turbina é um design único, com detalhes também na coroa e no fundo da caixa. A principal mudança está no mostrador, que agora tem textura granulada e 3 opções de cores, com os tons escuros sendo provavelmente mais adequados para o tema do vídeo de hoje. De qualquer forma, todos eles têm um design super legível e contam com movimentos confiáveis baseados na selita por dentro. Uma das minhas características favoritas desses relógios, e talvez de qualquer pulseira, é o fecho tipo cinto de segurança com trava de elevação. Então a atualização em 2025 da série ProPilot Date provavelmente vai ser mais polêmica em comparação com algumas das versões anteriores. Dito isso, alguns dos detalhes de estilo vão ser mais marcantes nesse processo, e vão se destacar dos outros concorrentes na mesma faixa de preço. Agora, passando para a nossa quarta categoria, aqui temos o EDC Hipster, ou seja, alguém que não quer itens convencionais na sua seleção de objetos do dia a dia. Não é para ser do contra, mas sim porque eles se empolgam em descobrir o que é menos conhecido nesse perfil. Estamos falando só de micromarcas e modelos pouco comentados de marcas pouco conhecidas. A estética deve refletir o estilo de vida EDC, e essa transição para o estilo etc. é como migramos para a Unimatic. Este é o relógio utilitário UT1, então a Unimatic da Itália faz alguns dos relógios utilitários mais bonitos que existem. E eles têm uma abordagem minimalista que é livre do desnecessário, parecendo um equipamento industrial. A linha de relógios utilitários deles é a marca em seu lado mais utilitário, tendo como destaque o UT1, relógio de mergulho em aço jateado, marcações diretas, luneta demarcado, resistência à água de 300
200 metros coroa rosqueada e movimento Seiko VH31. O movimento cumprirá seu papel interno, protegido contra choques em TPU e garantindo confiabilidade. A visibilidade é ótima nesses modelos, com numerais arábicos e ponteiros largos tipo lápis, preenchidos com C1 superluminova e detalhes laranja. Então, para este próximo relógio, eu lancei um vídeo curto onde eu falava sobre relógios que você gostaria de ter durante o apocalipse. E esse relógio apareceu naquela lista, então provavelmente faz sentido incluí-lo em um vídeo de itens para o dia a dia. E ele também custa cerca de 275, pelo menos no momento em que estou gravando este vídeo. Este é o Prevail Onward Future. Relógio de campo. Sim, isso parece um relógio, mas também parece um acessório de filme com seu design ousado de 8 lados e acabamento em aço jateado. A caixa tem 42 mm, mas aparenta 39 mm no pulso, graças ao design ergonômico com fundo curvado que se ajusta muito bem. A coroa rosqueada protegida com boa aderência facilita o uso e contribui para uma resistência à água de 200 metros. Barras de pulseiras sólidas e pulseiras passantes de peça única garantem segurança incomparável em condições adversas. E então ele vem em dois formatos de mostrador e dois formatos de bezel, o Explorer liso e a versão tática tipo torre, com o bezel elevado oferecendo proteção extra para o cristal de safira. Os movimentos ronde-course serão precisos e simples, cumprindo sua função sem complicações de datas. Outro destaque desses relógios é que 10% das vendas apoiam iniciativas de saúde para veteranos. Agora, o último relógio da categoria é o Varro Workhorse Chrono. Ele custa em torno de 450, e Vara é uma marca legal. Eles estão baseados no noroeste dos Estados Unidos. Mas quando vi esse relógio especificamente, ele simplesmente gritava cultura EDC do começo ao fim. Você tem um diâmetro de 44,5 mm, espessura de 13,5 mm e de ponta a ponta 49,5 mm com uma resistência à água de 120 metros. O Workhorse foi criado por Matt Smith Johnson, que também desenhou relógios para Prevail, Isotope e Loco. O visual aventureiro e as cores ousadas combinam bem nesse cenário. Além disso, a caixa circular com laterais retas lembra modelos clássicos da Seiko, como Tuna e Arnie. Ele está disponível em várias combinações de cores a qualquer momento, e as edições limitadas estão sempre esgotando. Agora, o visual é finalizado com protetores de aço emborrachados acima do cristal, que dão um toque retrô de G-Shock. Você deve ter notado que poucos cronógrafos apareceram na lista, mas isso muda agora com o movimento cronógrafo de quartzo Miyota 6 S21. Ele serve como um companheiro preciso e sem preocupações, e tem um visual perfeito de cima a baixo. E para a nossa quinta e última categoria, essa é para os entusiastas de EDC, que sim, usam seus relógios como ferramentas, assim como tudo o que possuem. Mas eles têm um orçamento que chega ao topo do espectro de luxo nesse processo. Mas não se engane, eles não gastam dinheiro com relógios só para mostrar riqueza. Esse não é o objetivo deles. Em vez disso, o que eles realmente buscam é encontrar objetos que sejam premium em qualidade de construção, premium em apresentação. Mas também não se desviam do conceito central original do que é a cultura do EDC. E muitas das marcas que vão ao encontro dessa ideia têm um pouco dessa história em seu DNA, e produzem relógios ferramenta historicamente. Com esse contexto, faz sentido citar a Tudor aqui. Eu estava pensando em vários relógios da Tudor, mas este aqui parece o mais apropriado para incluir neste vídeo, que é o Tudor Pelagos FXD GMT. Então, o que eu gosto na Tudor como marca? Especificamente ao falar sobre um vídeo como este, sim, eles têm uma apresentação de luxo, sim, eles têm um preço de luxo. Mas apesar disso, eles mantiveram essa identidade, especialmente com os modelos FXD, que realmente parecem uma ferramenta utilitária. Sim, você paga caro por um produto de luxo, mas recebe algo que realmente parece um relógio ferramenta, e isso soa autêntico. Isso integrará a linha FXD de variantes com barras fixas para a pulseira. Ele vai vir com uma caixa de 42 mm construída em titânio grau 2, então você está recebendo durabilidade e um corpo leve com 200 metros de resistência à água, além de um visual retrô com lume em tom vintage. O que eu gosto na linha FXD é que muitos modelos têm um visual mais contemporâneo, então recebemos um bom híbrido. Na apresentação há um cristal de safira e um inserto de bezel de cerâmica fosca, que combina com o acabamento da caixa mais larga. Com a adição do bezel de 24 horas, este modelo GMT é capaz de acompanhar 3 fusos horários diferentes simultaneamente. Por dentro está o movimento MT-565-2U de base Kenice. É um calibre verdadeiro Flyer, certificado primeiro como calibre e depois montado e certificado como Master Chronometer, com reserva de marcha de 65 horas. O mostrador preto com lume tem detalhes laranja de alta visibilidade, reforçando o visual vintage. A pulseira é de tecido verde-oliva e passa pelas barras fixas das asas, e é destacada pelo emblema arredondado da aviação naval francesa no passador.
Acho de modo semelhante ao que falei sobre o Tudor. O mesmo pode ser dito sobre a IWC e seus relógios de piloto, e o Mark XX vai ser a personificação perfeita disso. Posso comentar sobre a série Big Pilot e outras opções, como a linha de cerâmica que também funcionam bem para uso diário. Mas eu acho que o clássico Mark XX é a fusão do que eu procuro aqui: luxo, apresentação. Ainda assim, mantém sua identidade de relógio-ferramenta preservada por décadas. O Mark XX, ao ser atualizado há alguns anos, ganhou pontos excelentes. Embora o Mark XVIII não fosse um relógio ruim, o Mark XX é superior em vários aspectos. Tem diâmetro de 40 mm e espessura de 10,8 mm. A distância entre as pontas das asas foi bastante reduzida. Ainda é longa, mas comparada ao Mark XVIII ficou bem mais manejável com 49 mm. E uma resistência à água de 100 metros, o que foi um avanço significativo. E por dentro, os calibres da série 30 e 2000 com sua reserva de marcha de 5 dias. Você também pode olhar para a série Big Pilot e os modelos Chrono. A questão é que o Mark XX provavelmente é o melhor relógio faz tudo desse universo todo. Se você quer algo do DNA de piloto que este relógio exemplifica, o visual clássico remete a isso. O Mark XI de 1948, fornecido ao Ministério da Defesa britânico, é apropriado para ocasiões formais e informais. O mostrador simples mantém a excelente legibilidade dos instrumentos de cockpit, com design clássico e triângulo de orientação. As 12H marcadores em algarismos arábicos e traços diminutos legíveis. Porém, o Mark XX vai além da praticidade de um relógio-ferramenta. Ele adiciona sofisticação com detalhes polidos no luneta. Os ponteiros parecem mais refinados, assim como os elos centrais dessa pulseira tão subestimada. Sobre essa pulseira, ela possui um dos melhores ajustes rápidos do mercado, graças ao botão oculto no fecho. Para o nosso relógio final deste vídeo e categoria, fiquei indeciso sobre qual escolher dessa marca, mas queria incluí-la. Eu sei que para a Rolex, para algumas pessoas, ela é vista apenas como um produto de luxo, de mercado de massa. Muitas pessoas simplesmente veem como o símbolo que representa os relógios em todo o universo do luxo. Mas antes disso, a Rolex era símbolo de um relógio versátil, que podia ser usado em diferentes tarefas e trabalhos. Eles ainda mantêm um elemento da marca ligado a esse conceito, especialmente em alguns modelos. Na minha opinião, os modelos da série Explorer são os que melhor incorporam essa ideia. Então eu vou escolher o Explorer padrão, o de 36 mm, referência 124270, e o Rolex Explorer de 40 mm referência 224270. Sim, você provavelmente poderia mencionar o Explorer 2 também, mas para uso diário eu acho que o de 36 e o de 40 mm, já que você tem duas opções de caixa diferentes e apenas um mostrador preto que combina praticamente com tudo, provavelmente são uma escolha melhor para o uso do dia a dia. E o Rolex Explorer evoluiu desde seus primeiros dias como um relógio de campo feito para aventureiros, e hoje é conhecido como um relógio que simplesmente faz tudo muito bem. Mesmo sendo um modelo esportivo aclamado, muitos outros modelos da Rolex precisam dar crédito a ele por ter aberto o caminho. Ainda acho que é subestimado, não há nada de empolgante ou chamativo nele. Não é o tipo de Rolex que você compra para mostrar aos outros que tem um Rolex. Em vez disso, é um relógio que ainda não se afastou totalmente de suas raízes como relógio-ferramenta. Circulam rumores de que Ian Fleming usava um Explorer 1016 como seu relógio pessoal, e isso foi uma grande inspiração para construir a ponte entre o personagem Bond e a Rolex. O relógio de campo sofisticado mantém o clássico mostrador 369, e é muito bem construído, como todos os modelos modernos da Rolex. A caixa Oyster oferece resistência à água de 100 metros para uso diário, e o calibre 3230 tem reserva de marcha de 70 horas. O mostrador preto é muito legível, com índices aplicados que exibem o brilho azul do Chromalight da Rolex. Não há data para interromper os numerais arábicos. O conjunto de ponteiros Mercedes é um marco clássico do design da Rolex. Considerando a sobreposição entre colecionadores de relógios e do mundo EDC, este parece o meio termo ideal como uma peça aspiracional, algo que você pode almejar. Talvez não tanto os modelos bicolores, porque isso começaria a se afastar dos princípios centrais que estamos discutindo neste vídeo. Mas o Rolex Explorer é o melhor que se pode ter para um relógio dessa categoria. Mas é isso, pessoal, passei por 15 dos melhores relógios para o dia a dia em 2026, na minha opinião. Gostei muito deste vídeo, foi divertido. Eu consegui tentar navegar e pensar em um tipo diferente de mentalidade de colecionador, misturando a mentalidade de um colecionador de relógios com isso. Então eu me diverti muito com isso. E eu sei que muitas pessoas que assistem a este canal também estão no mundo do EDC. Então se você é uma dessas pessoas, deixe alguns comentários aí embaixo.
Como é o seu setup de EDC? Quero saber sobre outras coisas que você carrega, mas também qual é o relógio que você normalmente mantém na rotação. Se você tem vários relógios na rotação, é isso que eu quero que você compartilhe nos comentários. Acho que isso seria útil e pode ser um exercício divertido nos comentários. Se gostou do vídeo e do tema, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Agradeço, isso nos ajuda muito. E também confira tedbaldiza.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Cada compra feita em nosso site conta com envio rápido, suporte ao cliente dedicado e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. E se você estiver na região de Cleveland, Ohio, venha conhecer nossa nova loja principal. Estou muito animado com essa loja. Se ainda não visitou, a viagem vale muito a pena. Podemos ajudar online ou na loja com seu próximo relógio, o que nos permite continuar nosso trabalho, que amamos. Obrigado por assistirem. Fiquem bem e até breve.